Paz e graça, queridos, Deus abençoe a todos vocês. Eu gostaria de falar para vocês que valorize as pequenas coisas. Valorize o dia das pequenas coisas. Nós devemos valorizar o dia que nós vamos para a igreja, valorizar o dia que nós oramos, valorizar o dia das pequenas coisas, porque Deus se agrada com isso. E quando você for para a igreja, tenha em mente que você vai ouvir a palavra de Deus. Quando um homem ou uma mulher ele vai para a igreja, é para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mas penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a medula, a divisão entre a medula, né? E é apta para discernir as intenções do coração do homem. Ela discerne também o espírito e a alma, que é espírito, que é alma. Então a palavra de Deus ela é potente, proeminente para os nossos dias. Então, quando você for ouvir a palavra de Deus, não se preocupe quem é que vai dar a palavra de Deus. O pregador, ele vai estar ali, eu falo de um pregador sucinto, equilibrado, ele vai ali estar falando da palavra de Deus. Ele vai estar ali falando do que Deus fez na vida das pessoas da Bíblia e na vida dele também, da vida dos nossos irmãos, né? Então você precisa entender que a palavra é de Deus. A palavra não é do homem, a palavra não pertence a mim, a palavra não pertence a quem quer que seja. A palavra ela é de Deus. Então perceba que Deus ele quer que você participe, qualquer igreja, qualquer lugar que fale a palavra de Deus, naqueles 5 princípios. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo veio em carne, Jesus Cristo reinará com a sua igreja, porque a base de toda a Bíblia, a teologia é Jesus Cristo. A base da teologia não é filósofos, teólogos, antropólogos, nem mesmo os grandes homens da Bíblia, nem mesmo os apóstolos. A base do Evangelho é Jesus Cristo. Então toda a palavra de Deus é boa, vinda para um homem prolixo, um homem culto, um homem fino, tanto como uma pessoa que não tem muito conhecimento, mas se ela tem a essência da palavra de Deus, é isso que importa. Então a palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus ela produz isso nas nossas vidas. A palavra de Deus ela produz esperança, produz amor. E quando você for para a igreja, não se preocupe em apenas ver quem é que vai levar a palavra. Se preocupe com a palavra tem que ter um equilíbrio, é verdade, tem que ter uma linha de pensamento, é verdade, tem que ter uma coerência, é verdade. Isso é de responsabilidade do pregador. Então nós devemos alimentar o nosso homem interior. O homem interior é o homem que o apóstolo Paulo fala no nosso espírito. O espírito ele precisa ser alimentado com a palavra de Deus. O espírito precisa ser edificado com a palavra de Deus. O espírito precisa ser elevado com a palavra de Deus, né? Então um homem de Deus ele vai ver e vai caminhar pelo único caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Disse Jesus: sou eu aquele, grande eu sou. Aonde estás, também eu estou. Então Jesus ele está conosco todos os dias até a consumação do céu. Então, queridos, ande na palavra. Ande pelo caminho da palavra, pelas veredas da palavra. Ande pro caminho que Deus ele coloca na sua vida. Zacarias 10:5 vai dizer: considerai o dia das coisas pequenas. O dia que você ora, o dia que você prega a palavra, o dia que você se prepara. Abraham Lincoln disse: se eu tenho 8 horas para derrubar machado, vou afiar 3 horas o meu machado. Então você precisa se preparar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Você tem que se preparar para o propósito que Deus tem na sua vida. Você tem que se preparar para a bondade de Deus na sua vida. Crie boas expectativas. Crie boas resoluções, crie uma atmosfera de adoração.
interior, uma atmosfera de cura interior, uma atmosfera de realização do Senhor interior, e plante a tua semente. Não despreze o dia das coisas pequenas. Não despreze a hora que você vai ler a Bíblia. Não troque nada por prato de lentilhas. Não troque o dia que você vai orar em família, o dia que você vai comungar com Deus, se reunir. Porque a Bíblia fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei, diz o Senhor. Então, é necessário que você tenha e considere o dia das pequenas coisas. Davi, ele foi um pequeno e ele considerou as pequenas coisas de Deus, colocou Davi sobre grandes coisas. Então, todos os homens de Deus, ele trabalha nesse sentido. Então, você vai ficar de acordo com a palavra de Deus. Há uma filosofia sobre a adoração da terra Gaia. A terra é uma mãe Gaia. Afinal de contas, nós estamos aqui para bendizer o nome do Senhor. Nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor. Nós estamos aqui para dignificar o nome do Senhor em todos os lugares, em todos os cantos. Não importa se você é de uma igreja pentecostal, não pentecostal. Não importa se você... Eu estava vendo de um pastor muito sábio e ele falando sobre que Deus usou ele para poder abençoar a vida dos pastores. E porque quando o pastor ele tem algo, as pessoas que matam são os próprios pastores, e Deus levantou ele para ser um baluarte, uma apologeta de levar consolo, bálsamo. E também não somente os pastores, mas os irmãos também. Os irmãos precisam de consolo, de um bálsamo, de um acalento. Então, queridos, nós devemos animar uns aos outros com a palavra de Deus. Animando com amor, animando com perseverança, incentivando, porque Deus ele quer agir sobre as nossas vidas. E deixa eu te dizer hoje, Deus tem grande vitória para fazer na sua vida. Deus tem grandes realizações para fazer na sua vida. É Deus, não é o homem. O homem, as suas palavras passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus, ela é o martelo que esmiuça a pedra. A palavra de Deus é unção, ela é poder, ela é força, ela tem graça. E saiba que toda palavra de Deus é boa. A palavra de Deus é boa. Deus nos pega, nos escolhe os capacitados, isso ou aquilo, não, Deus escolhe aqueles que têm para ser ensinável, disponível a obedecer a sua palavra. Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Seu amigo e pastor Oséias Silva, um simples servo e nada mais.